Neste vídeo, que faz parte do mini curso Fundamentos do Scrum, disponível gratuitamente em nossa plataforma EAD, vamos ver que dentro do framework Scrum, alguns documentos são essenciais para que o trabalho consiga ser realizado com sucesso. A documentação e outros elementos gráficos utilizados ao longo de um projeto Scrum são denominados artefatos, e eles são especialmente projetados para maximizar a transparência das informações-chave necessárias para assegurar que o time Scrum tenha sucesso nas entregas do projeto. E neste vídeo veremos os diversos artefatos do Scrum, e que são backlog do produto, backlog da sprint, o incremento, a história de usuário, o quadro de tarefas ou Scrum Task Board, o Burn Down Chart. O backlog da sprint, o backlog do produto e o incremento são os únicos artefatos considerados oficiais, pois constam do guia do Scrum. Os demais, embora não oficiais, são adotados mundialmente pelos praticantes do Scrum. E esses artefatos oficiais possuem uma meta a ser alcançada. Sem essas metas, os artefatos podem se desviar de seu principal objetivo. Então, preparados? Vamos lá? O backlog do produto é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para construir ou melhorar um produto já existente, e é isto o que veremos nesta aula. O backlog do produto é uma origem única dos requisitos do produto que precisam ser entregues, bem como todo o entendimento necessário para se atender a esses requisitos, produzir funcionalidades e, por fim, entregar um produto completo, incluindo mudanças e evoluções em produtos já existentes. Antes de entrarmos no detalhe do que é o backlog do produto, é importante alinharmos o que significa o termo produto para o framework Scrum. Segundo indicado no guia do Scrum, um produto é um veículo para entregar valor. Tem um limite claro, stakeholders conhecidos, usuários ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato. E é no backlog do produto que temos uma lista ordenada de itens a fazer, composta por todas as características, funções, tecnologias, melhorias e correções que constituem a versão futura de um produto. Uma das características mais marcantes do backlog do produto é que ele é dinâmico. Ele está constantemente mudando para identificar o que o produto precisa para ser apropriado, competitivo e útil. Por isso, é possível afirmar que enquanto existir um produto, o backlog deste produto também existirá. Assim, o backlog de um produto raramente está completo. Ao iniciar o desenvolvimento dos primeiros incrementos do produto, estarão estabelecidos apenas os requisitos inicialmente conhecidos e mais bem compreendidos. Meta do produto ou Product Goal. Os artefatos oficiais do Scrum possuem uma meta a ser alcançada. Sem essa meta, o artefato pode se desviar de seu principal objetivo. É por isso que, ao se criar o backlog do produto, devemos estabelecer um compromisso a ser alcançado, a meta do produto. Essa meta é um objetivo ou necessidade de negócios de alto nível que fornece contexto, orientação, motivação e inspiração para o trabalho de desenvolvimento do produto durante todo o projeto. É o objetivo maior a ser alcançado pelo time Scrum, que se traduz na satisfação dos clientes. A meta do produto pode ser descrita e entregue diretamente pelo cliente ao dono do produto, ou o dono do produto e o cliente descrevem-na juntos. Geralmente, essa segunda alternativa é mais comum e acaba funcionando bem, pois o dono do produto consegue entender melhor os valores que o cliente espera para o produto. Se essa meta determinada e entendida, um time fatalmente investirá esforços em atividades que não são claras e que não levarão ao objetivo esperado pelo cliente, e assim não trará resultados positivos. O backlog da sprint é um plano de trabalho criado pelos desenvolvedores. É uma imagem altamente visível em tempo real do trabalho que eles planejam realizar durante a sprint para atingir a meta da sprint. E é isto o que veremos nesta aula. O backlog da sprint é composto por 3 itens: a meta da sprint, ou o porquê estamos trabalhando nessa sprint, um conjunto de itens do backlog do produto selecionados para sprint, ou o que iremos desenvolver para atingir essa meta,
e um plano de ação para entregar o incremento ou como vamos atingir a meta da sprint. Assim, além da meta da sprint, que veremos logo na sequência, o backlog da sprint contém itens do backlog do produto e outras tarefas e atividades. Para se concluir um item selecionado do backlog do produto para aquela sprint, devem-se concluir todas as tarefas planejadas. As tarefas só existem no backlog da sprint e podem ser alteradas, excluídas e incluídas pelos desenvolvedores quando necessário. Já os itens do backlog da sprint que vêm do backlog do produto não devem ser alterados durante o curso da sprint. Quando novas tarefas forem necessárias, os desenvolvedores devem acrescentá-las ao backlog da sprint. E da mesma forma, quando uma tarefa não for mais necessária, deverá ser retirada desse backlog. O backlog da sprint pertence somente aos desenvolvedores e somente eles podem alterá-lo. Ele é atualizado ao longo da sprint conforme mais é aprendido e deve ter detalhes suficientes para que os desenvolvedores possam inspecionar seu trabalho na reunião diária ou Daily Scrum. Meta da sprint ou Sprint Goal. A meta da sprint é o único objetivo da sprint. Embora a meta da sprint seja um compromisso dos desenvolvedores, esta fornece flexibilidade em termos do trabalho necessário para alcançá-la. A meta da sprint também cria coerência e foco, encorajando o time Scrum a trabalhar como um conjunto. A meta da sprint é criada durante o evento planejamento da sprint e conforme os desenvolvedores trabalham durante uma sprint, eles mantêm o foco nessa meta. Ou seja, tudo que será feito em uma sprint deve estar alinhado a ela. Um incremento é uma parte utilizável do produto final, e dentro de uma sprint podemos ter vários incrementos entregues, e é isto o que veremos nesta aula. Toda vez que um item do backlog do produto atende à definição de pronto, que veremos logo a seguir, um incremento surge. Assim, o incremento é a forma com a qual conseguimos entregar valor e atingir a meta do produto. Usamos o termo incremento porque cada um deles é adicionado a todos os incrementos anteriores. À medida que o tempo vai passando, esse incremento vai aumentando até que, ao final do projeto, temos o produto finalizado. E vários incrementos podem ser criados e liberados para o cliente em uma sprint. A soma dos incrementos é apresentada na revisão da sprint, mesmo que vários já tenham sido liberados. Importante destacar que a revisão da sprint nunca deve ser considerada como um marco para liberar valor. Já que estamos liberando incrementos durante toda a sprint, estaremos liberando valor continuamente. Definição de pronto ou Definition of Done. A definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento quando ele atende às medidas de qualidade exigidas para o produto. No momento em que um item do backlog do produto atende à definição de pronto, um incremento nasce. A definição de pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do incremento. Essa definição é algo com a qual o time se compromete a cumprir para garantir a qualidade das entregas. Os critérios que são usados para considerar um item pronto geralmente podem incluir avaliação da funcionalidade por outros membros do time, conclusão do teste unitário, conclusão de testes de qualidade, conclusão de toda a documentação relacionada com a história de usuário, demonstração bem-sucedida para as partes interessadas e/ou representantes do negócio. Todas as condições da definição de pronto devem ser satisfeitas para que o item do backlog do produto seja considerado pronto. Por isso, uma definição clara de pronto é fundamental, pois ajuda a eliminar a ambiguidade e permite ao time aderir aos padrões de qualidade exigidos. Alguns exemplos de critérios de pronto são: o design foi aprovado pelo especialista em usabilidade, a funcionalidade passou por todos os testes mandatórios, os helps foram disponibilizados. Se um item não atender a essa definição, ele não poderá ser liberado, tampouco apresentado na revisão da sprint e, assim, retorna ao backlog do produto para a avaliação futura. Se a definição de pronto fizer parte dos padrões da organização, todos os times Scrum devem segui-la. Se não existir, o time Scrum deve criar a sua própria.
Os desenvolvedores devem estar de acordo e seguir a definição de pronto. Se vários times Scrum trabalharem em um mesmo produto, uma definição de pronto deve ser criada e todos os times devem segui-la. O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que atenda à definição de pronto. Você sabe o que são histórias de usuário no Scrum? É isso que veremos nesta aula. História de usuário é uma descrição resumida, porém clara e objetiva de alguma funcionalidade que deverá ser fornecida pelo produto a ser entregue, sempre do ponto de vista do usuário final. Uma história não é uma especificação completa da funcionalidade, mas uma promessa de discutir uma funcionalidade ou simplesmente um lembrete de que a discussão já aconteceu. As histórias devem possuir uma descrição curta e objetiva para que caibam em um post-it. Um modelo simples de como descrever uma história seria: como um determinado tipo de usuário, eu quero um objetivo para que atenda a uma necessidade. As palavras entre os sinais de maior e menor devem ser substituídas pelas características, ações e necessidades reais. Épicos. Algumas histórias ficam tão abrangentes que costumamos chamá-las de épicos. Devemos sempre quebrar esses épicos em histórias menores, de maneira que elas possam ser digeridas pelo time que vai implementá-la. Não existe uma regra clara que diferencia um épico de uma história, mas o bom senso ajuda bastante. Algumas dicas nesse sentido são: se não cabe em um sprint, é um épico. Se eu consigo quebrar em 2 ou mais post-its, é um épico. Se durante a realização da estimativa gerou muita divergência de pontuação, é um épico. O Scrum Board é um quadro onde o time coloca as tarefas do backlog em post-its de forma organizada e ordenada, e é isto o que veremos nesta aula. O objetivo deste quadro é para que visualmente se entenda rapidamente e claramente como o trabalho está. O funcionamento é bem simples. Do lado esquerdo, temos as histórias de usuário que compõem o backlog da sprint, que serão trabalhados nessa sprint. Essas histórias são divididas em tarefas que ficam inicialmente na coluna a fazer. Assim que um membro pega essa tarefa para trabalhar, ela deve passar da coluna a fazer para a coluna em andamento. Veja que o membro que pegar a tarefa para executá-la tem a obrigação de movê-la para a coluna seguinte. Ao terminar o desenvolvimento, a tarefa é então passada para a coluna em testes e, ao se finalizarem os testes, a tarefa vai para a coluna pronto, à espera da sua aceitação pelo dono do produto em uma cerimônia chamada de revisão da sprint. O gráfico de burn down é uma das ferramentas mais utilizadas no monitoramento do progresso do projeto, e é isso o que veremos nesta aula. Veja que a partir desse gráfico podemos extrair informações tais como: quão bom é o time no planejamento, o time é realmente auto-organizado e está trabalhando como uma equipe, quais melhorias esse time pode fazer, o quão bem o time está executando as histórias planejadas na sprint. Normalmente, existem 2 tipos de burn down em um projeto ágil ou Scrum. Burn down do produto. Registra a soma dos esforços restantes do backlog do produto ao longo do tempo. O esforço estimado pode estar em qualquer unidade de medida que o time entenda, mas, geralmente, para o burn down do produto, a unidade de medida são sprints. Burn down da sprint representa a quantidade restante de trabalho do backlog da sprint ao longo dos dias de duração dessa sprint. O esforço estimado pode estar em qualquer unidade de medida que o time entenda, mas, geralmente, para o burn down da sprint, a unidade de medida são horas ou dias. Como montar um gráfico de burn down? O gráfico representa a quantidade de trabalho que falta ser feito no eixo vertical, ou Y, versus o tempo no eixo horizontal, ou X. A unidade de tempo do eixo X pode ser em dias, horas, semanas ou até mesmo sprints, mas neste último caso somente se estivermos usando um gráfico de burn down da release. A unidade da quantidade do eixo Y pode ser em horas de trabalho ou pontos de história. É importante mencionar que a unidade escolhida deve ser a mais adequada com a realidade de cada projeto ou empresa, visto que cada unidade de medida possui objetivos diferentes. O burn down por pontos de história indica o valor que foi entregue ao cliente. Já o burn down por horas mostra o acompanhamento do ritmo diário do time. Qual deles é o correto? Os 2, pois os 2 tipos são importantes. Burn down da sprint.
Como já vimos, este é o gráfico que representa a quantidade restante de trabalho do backlog da sprint ao longo dos dias de duração dessa sprint. Deve-se traçar uma linha ligando o eixo Y com o X. Essa reta vai nos indicar o progresso padrão da sprint se tudo corresse como esperado. É a medida de velocidade do time. Mas veja que, dificilmente o progresso da sprint vai casar exatamente com essa linha. Se isso acontecer, acredite, é porque alguma coisa está errada. Por este gráfico, vemos que no primeiro dia da sprint, 1 de agosto, a equipe estimou que havia aproximadamente 70 pontos de história de trabalho a serem feitos. Isso foi, na verdade, a velocidade estimada de toda a sprint. Em 16 de agosto, a equipe estimou que havia ainda aproximadamente 15 pontos de trabalho a serem feitos. A linha de tendência tracejada mostra que eles estão aproximadamente dentro do prazo, isto é, neste ritmo, eles completarão tudo até o final da sprint. E assim, encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se e não esquece de dar um like se gostou do conteúdo. E se quiser ver o mini curso completo e ainda tirar a sua primeira certificação em Scrum, a SFPC, a Scrum Foundation Certificate, que é gratuita, é só ir até as descrições do vídeo aí embaixo para acessar o link. Até mais!